Chegaram, então, a Derbe e Listra. E eis que havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. A ele davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. Paulo quis que ele fosse com eles e, tomando-o, circuncidou-o por causa dos judeus que habitavam naquelas regiões, pois todos sabiam que seu pai era grego. Enquanto atravessavam as cidades, entregavam-lhes o cuidado de guardar os ensinamentos que haviam sido decretados pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. As igrejas se fortaleciam na fé e aumentavam de número a cada dia. Passaram pela Frígia e pela região da Galácia, sendo impedidos pelo Espírito Santo de falar a palavra na Ásia. Ao chegarem perto da Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Passando da Mísia, desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Um homem da Macedônia estava em pé, suplicando-lhe: vem à Macedônia e ajuda-nos. Ao verem a visão, imediatamente procuramos partir para a Macedônia, certos de que Deus nos chamara para evangelizar aqueles povos. Navegando de Troade em linha reta, chegamos a Samotrácia e, no dia seguinte, a Neápolis, e de lá a Filipos, primeira cidade da Macedônia, uma colônia. Ficamos naquela cidade alguns dias. No sábado, saímos fora do portão, junto ao rio, onde julgávamos que houvesse oração. E sentados falávamos às mulheres que ali se reuniam. Uma delas, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que adorava a Deus, ouviu. O Senhor abriu seu coração para que atendesse ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, junto com sua casa, rogou: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e permanecerei convosco. E nos constrangeu a ficar. Enquanto nos dirigíamos à oração, uma jovem possuída por um espírito de adivinhação nos encontrou, a qual dava grande lucro aos seus senhores adivinhando o futuro. Ela seguia Paulo e nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Isso continuava por muitos dias. Paulo, então, indignado, voltou-se para o Espírito e disse: em nome de Jesus Cristo, ordeno que saias dela. E ele saiu imediatamente. Vendo seus senhores que se fora, perderam a esperança de lucro e agarrando Paulo e Silas, arrastaram-nos ao mercado diante dos magistrados e disseram: esses homens estão perturbando nossa cidade, sendo judeus, e anunciam costumes que não nos é permitido aceitar nem praticar, pois somos romanos. A multidão se reuniu contra eles. Os magistrados, rasgando-lhes as túnicas, ordenaram que fossem açoitados. Depois de impor muitas chicotadas, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse cuidadosamente. Ele recebeu a ordem e os lançou na cela interior, prendendo-lhes os pés em um tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais presos os ouviam. De repente, ocorreu um grande terremoto, de modo que se moveram os alicerces da prisão. Imediatamente se abriram todas as portas, e se soltaram os grilhões de todos. O carcereiro, despertando e vendo as portas abertas,
sacou a espada querendo se matar, achando que os prisioneiros haviam fugido. Paulo, porém, clamou em alta voz: Não te faças mal. Todos aqui estamos. Aspas. O carcereiro pediu luz. Entrou e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e os tirou para fora, dizendo: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Aspas. Eles disseram: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhes anunciaram a palavra do Senhor a todos os que estavam em sua casa. Naquela mesma hora, ele os lavou das feridas, e foi batizado com todos os de sua casa. Depois de levá-los para sua casa, preparou uma refeição e se alegrou com toda a sua casa, crendo em Deus. Quando amanheceu, os magistrados enviaram os oficiais dizendo: Soltem esses homens. Aspas. O carcereiro informou a Paulo as palavras. Os magistrados enviaram para que saísseis. Agora, saí em paz. Paulo respondeu: Tendo sido açoitados publicamente, apesar de sermos cidadãos romanos, e sem ter cometido crime, agora nos libertam secretamente? Não. Que venham e nos soltem pessoalmente. Os oficiais comunicaram isso aos magistrados. Eles, ao saber que eram romanos, temerão, vieram, suplicaram que saíssem e os conduziram para fora da cidade. Saindo da prisão, entraram na casa de Lídia. Vendo os irmãos, os confortaram e partiram.